mais interessantes de todos. Eu sei que o trânsito para cá não é fácil, né? Mas eu acho que essa decisão de fazer aqui vai muito na linha dessa nossa opção de estar com as camadas populares. E eu acho que é um espaço que a gente precisa abrir na universidade, trazer defesas para as cidades administrativas, né, conceituais. Então, vou começar, eu tenho só 30 minutos, então eu vou tentar ser bem objetiva. Aí, depois que os
uma questão que eles abordam. A questão da ausência dentro da rede federal, porque o ProEd é obrigatório nas escolas da rede federal, de educação profissional e tecnológica. Então, ele aborda a questão da falta de formação do professor para trabalhar com o público da rede dentro da rede federal. Então, são vários os desafios que ele propõe. E, com esses desafios, e apesar desses desafios que o Mori pontua, o MEC desenvolve ações para a implantação do ProEd em âmbito nacional. Uma das ações, eu só vou focar nessa, que é a que está o projeto que eu ensino aqui em Ceilândia, é a ação pesquisa, que é o edital que o professor Renato já antecipou, o ProEd CapCetec. O ProEd CapCetec foi um edital que o Ministério da Educação, em parceria com a CAPES, lançou em 2006, final de 2006 para 2007, que ele fomenta consórcios de instituições para pesquisar ProEd. Então, no Brasil, hoje, nós temos 9 projetos de pesquisa que envolvem várias instituições, cada projeto. No Centro-Oeste, nós temos o projeto 19, que é uma parceria da Universidade Federal de Goiás, do Instituto Federal de Goiás, da Católica de Goiás e da UNB. Na UNB, cada uma dessas instituições desenvolve projetos de pesquisa específicos. A UNB desenvolve o projeto de pesquisa Trans e Arte, Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional. No trabalho eu vou chamar de ProEd Trans e Arte. Então, no capítulo 4 do meu mestrado, da minha dissertação, o projeto ProEd Trans e Arte ele é muito complexo. Para escrever esse capítulo, eu tive muita dificuldade, porque como trazer para o texto a complexidade desse projeto? E aí eu dividi o texto meu em 4 partes. O primeiro é tentar explicar para vocês que esse projeto, na UNB, ele envolve uma gama de professores e estudantes de áreas diversas. E isso é inédito do ponto de vista que nós temos pessoas de diferentes olhares no mesmo projeto, né? Traz uma riqueza e uma complexidade. Então, nós temos professores da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, professores das políticas públicas, professores da área de arte, educação e tecnologia. E por essa construção que é diversa, conflituosa, coletiva, que o projeto se constitui na UNB. Externamente ao UNB, o projeto também tem uma complexidade, porque não é só a UNB que faz o projeto, é uma parceria interinstitucional, envolvendo Secretaria de Educação, Secretaria de Ciência e Tecnologia, inicialmente, e Instituto Federal de Brasília. Então, além da complexidade externa, nós temos que articular também outras instituições. E a proposta político-pedagógica do projeto é um espaço em construção que tem como principal base a pesquisação. Então, é uma pesquisa-ação, então é uma pesquisa com caráter interventivo. Então, nós estamos aqui para pesquisar e também transformar a realidade como pesquisadores. Os principais referenciais práticos nossos são os autores, né? Freire, Barbier, Teles, Reis, Rodrigues, Zin, Pouco, dentre outros. E onde é o chão da nossa pesquisa? Ceilândia. Vocês estão aqui em Ceilândia hoje. Então, ao fundo, nós temos um pouco o retrato de Ceilândia, né? Que é uma cidade que hoje tem em torno de 400 mil habitantes, e é nesse solo, com uma riqueza inúmeras, que eu acho que no projeto eu fui descobrindo mais a riqueza cultural, a diversidade cultural dessa cidade, que às vezes a gente fica na mídia, né? E com a pesquisa eu pude ter contato com essa diversidade cultural de Ceilândia e com as pessoas aqui, que são maravilhosas. Então, o projeto ele acontece em Ceilândia, no Centro de Ensino Médio 3, aqui ao lado, e no Centro de
1, CyberArt 2, Introdução à Arte Digital e Fotografia Digital. Aí o que eu encontro quando eu chego no chão da pesquisa? Nós temos estudantes que só fizeram a oficina Transiarte ou estudantes que só fizeram a parte aqui do CEP. Mas nós temos também estudantes que fizeram as duas experiências. E é esse o público da minha pesquisa. São exatamente os estudantes que estão no meio, que passaram, que fizeram essa ponte das duas experiências. Então a questão é, a partir das significações e indicações do sujeito da EJA, como caracterizar na primeira aproximação o itinerário formativo no contexto de Ceilândia? Itinerário formativo. Foi um desafio encontrar a base teórica de itinerário formativo e aí eu também construí da seguinte forma. A base legal que hoje diz o que é itinerário formativo é o Decreto 5154. Ele fala que é um conjunto de etapas que compõe a organização da educação profissional em uma determinada área. E ele fala, articulada preferencialmente com os cursos de educação de jovens adultos. Aí, a perspectiva que eu assumo de itinerário formativo. Eu assumo a perspectiva de itinerário formativo e a formação integrada dos sujeitos. Então, eu achei muita coisa de itinerário formativo vinculada só à educação profissional. Nessa pesquisa, eu assumo a perspectiva da formação profissional e a formação básica, a perspectiva do pensar integrado ao fazer, a perspectiva do científico integrado ao profissional, mas sem separações, estou tentando não ter separações. Ramos trabalha a perspectiva do itinerário formativo seria um processo de continuidade. E eu também abordo a questão da educação ao longo da vida, que dialoga muito com a perspectiva de itinerário formativo assumida por essa pesquisa. Nessa perspectiva de integração conhecimento científico e técnico, eu tomo como base os trabalhos de Gramsci, Vygotsky, Reis, Castro, Machado e Vittoretti. Do outro lado lá, eu assumo também que o itinerário formativo ele tem como base a perspectiva educativa nesse trabalho meu, né? A perspectiva educativa problematizadora e libertadora. Então, eu me baso, né, em Freire, né, a perspectiva educativa problematizadora e libertadora. Eu assumo o itinerário formativo como processo de aprendizagem e desenvolvimento
um bom desafio. Eu acho que vale a pena eu ler, para vocês entenderem o raciocínio. Olha, porque quando eu estava fazendo a quinta série, eu reprovei 2 vezes. 2 não, 3. Uma foi aprovada, sem eu ter reprovado. Aí eu vim para cá. Na área, eu fui praticamente obrigada a estudar aqui, fazer a EJA. Daniel, porque eu estava atrasada, um pouco atrasada. Tiago, fui expulso do CF4, CF10, da 24, de um bocado de escola. Altino, eu não tinha dinheiro, ganhava muito pouco devido a não ter sabedoria, não ter estudo nenhum. Então o salário era de acordo com a minha, com aquilo que eu não sabia, né? Ou seja, eu não sabia nada. Então pode passar. No dia, então, volta. Dessa pergunta inicial, eu identifico indícios de um processo de muito de silenciamento, né, do sujeito. Como que eles chegam à instituição EJA, né? Com reprovação, com obrigação, com atraso, expulsão, eu não sabia nada. Então, como que é isso, né? Eles chegam assim, né? E tem que, né? Como que a gente muda essa significação de si? Pode passar. No teatro de itinerância, no rolê, porque eu vou contar o que aconteceu, na experiência que eu tive na oficina de arte, eu percebo muito que os estudantes eles chegam muito tímidos, assim. Se a gente faz uma roda, eles ficam lá no fundo da roda. Então é essa observação que eu trago no meu teatro de itinerância, esse indício da chegada, de uma chegada que é silenciosa, e se a gente deixar, permanece silenciosa. E eu dialogo com o Reis nesse momento, que ele fala assim: Reis, excluídos de tudo ou quase tudo, sabem o que é sentir em si a realidade da exclusão. A lógica íntima e superestrutural do capital os faz unidos e excluídos, não mecanicamente, mas contraditoriamente. Aí a indicação da banca, eu me apropriei um pouco do Martins, que ele não fala ele não usa a terminologia de exclusão. Ele usa que estaria havendo um capitalismo, uma inclusão precária e estável marginal. Então, esse sujeito parece, né, ter indícios dessa marginalidade dentro de si ao se silenciarem, né? Então, eu percebo, com essa primeira questão, significações do sentimento de reprovação, obrigação, atraso, de nada saber, de silenciamento. Pode passar. Como romper com essa significação? Na própria entrevista com o sujeito, eu percebo que, ao serem questionados sobre como é o trabalho na oficina de arte, os sujeitos ressaltam o instante de levantamento de sobre a situação problema desafio. Eu uso situação problema desafio, mas o coletivo do projeto é problema gerador. Então, a situação problema desafio é aquele momento que a gente faz a discussão em roda. Se a gente tivesse aqui, a gente tiraria uma situação problema desafio, que é o calo no sapato do grupo. O que a gente quer discutir a partir da nossa vida? O que a gente está trazendo para a escola? Então, aí eu vou falar as falas, né? Você acha que o projeto de arte abriu esse espaço para discutir sobre o fio na pele? A Nayara responde: abriu, para as pessoas falarem o que elas pensam. Então, indícios de que esse espaço oportuniza isso. O Michel faz um relato muito bacana de como foi a experiência dele com a relação da quadra de esporte, que era um espaço que ele era apaixonado, que ele gostava de jogar futebol. O projeto de arte abriu espaço para ele discutir isso. E aí, assim, o movimento que isso causa no Michel, né? Nós reunimos, fomos em vários grupos, cada um ficou com uma parte, cada um queria fazer uma coisa. Aí nós ficamos de fazer, nós fizemos o vídeo da quadra, que a quadra da escola estava toda bagunçada, toda acabada. Nós filmamos para ver se íamos conseguir melhorar. Aí quando entrou o diretor, ele mandou arrumar a quadra. Mandou por causa do vídeo? Foi. Um dos motivos foi o vídeo, que nós nos reunimos e falamos com ele. Um movimento interessante que parece tirar o sujeito do silenciamento, né? Que ele chega.